Então aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje agora é de hoje eu vou falar sobre a vida social e política. Eu, como disse, eu leio muito, né? Tô sempre lendo muita coisa, né? Não é porque para quem quer expandir o conhecimento tem que estar lendo sempre, né? Tem que estar tem que ser uma traça de livro. Você tem que estar lendo um livro de tudo quanto é jeito, tudo que puder ser que é interessante para conteúdo de conhecimento, né? É bom você estar lendo. E eu tava lendo uma revista, né? E fala de Platão, né? E o Platão, né? Ele devotou a vida dele a um tema fundamental, que no caso é como implantar a justiça no mundo. Com a conclusão de sua busca, escreveu sobre o ideal da política com embasamento filosófico. O que isso quer dizer? Quando você vai na antiga Atenas, né? Acho que o século V antes da era cristão, Péricles, né? Ele tinha um ideal, né? De como que era a democracia. E a democracia naquele tempo não era democracia, era aristocracia, ou seja, governo de poucos, mas era pessoas que tinham influência, tinham poder, né, elas tinham poder principalmente econômico para estar governando. E o Péricles ele fez o quê? Ele tirou esse pessoal do poder e criou a democracia, ou seja, o governo de muitos. As pessoas, os homens adultos, né, principalmente os homens adultos, eles tinham o poder de chegar em praça, formar, né, naquela assembleia, né, e estar discutindo rumos que para o Estado, né, para a nação. E isso foi se passando até chegou num Platão e ele via, né, nesse sistema, né? Que depois que aconteceu, Péricles ele faleceu. E quando ele faleceu, o que aconteceu? As pessoas que estavam lá já não pensavam mais dessa forma como ele e acabaram ser o quê? Corrompidas. Começaram a fazer coisas para o bem deles e não para o bem da população. E acabou, né, voltando não mais a aristocracia, no caso voltou o quê? A oligarquia. É o governo de poucos sobre muitos, mas que só vê o benefício dos que estão lá em cima. E que é o que a gente vê hoje. É, Aí o Platão ele fala, né? Ele via a democracia com cautela porque poderia ser facilmente corrompido pelo egoísmo caso o homem não dominasse a arte da autodisciplina. O que é a autodisciplina? Alguns vídeos atrás eu falei sobre o conhecer, o se autoconhecer. A princípio, o se autoconhecer vem também do fato de que você precisa saber quem você é como pessoa. O que você é, para que você está aqui, qual é a sua missão. Eu falo, tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? Há muitas pessoas que pensam que a sua missão dela é vir para cá, trabalhar, como que fala em ciência, em ciência e saúde, né? Na época da escola, é, cresce, amadurece, se reproduz e morre, né? Que é a sequência do ser humano. Não é só isso. O ser humano tem consciência, né? A partir do momento que ele tem consciência, então a coisa não é só nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Trabalhar, né? Que no caso a gente aí trabalha e morre. E ter uma vida que se diz digna, né? Na verdade, o ser humano ele tem um conhecimento. E esse conhecimento, essa coisa que ele tem dentro, nessa coisa que faz com que ele pense, faz com que ele tenha o quê? Tanto o lado bom como o ruim. O lado bom é o quê? Ele trabalhar para os demais. E o lado ruim é quando ele começa a usar o egoísmo dele. Ele só pensa em si. Só pensa em benfeitorias para si mesmo. E essas benfeitorias que ele cria para ele mesmo acaba por tirar a liberdade de outras pessoas. Outras pessoas vão. Aí outras pessoas começam a pensar assim: não, mas já porque eu tô assim, então eu vou fazer também. E começa esse ciclo de egoísmo, de situação ruim. E aí é onde a gente acaba com uma sociedade que está mais voltada para si mesmo do que para os demais e que acaba, né, envolvendo toda a sociedade. E aí como você vê, aí você acaba tendo uma sociedade que pensa assim, políticos que pensam assim, e o sistema da sociedade que está embasado não só nas pessoas como nos políticos, acaba estão pensando dessa forma, de forma egoísta. E aí foi o que ele falou,
ele via a democracia com cautela, por quê? Porque poderia ser facilmente corrompido pelo egoísmo. As pessoas são egoístas, mas quando se adquire autodisciplina, quando você percebe quem é você e quem é a outra pessoa, quando você percebe o seu valor e você percebe o valor da outra pessoa, você cria o quê? Autodisciplina. Porque aí você já não vai querer ser uma pessoa egoísta. Não, porque se eu for uma pessoa egoísta, aquela pessoa também vai ser egoísta. E eu não quero que aquela pessoa seja egoísta pra ela tá tirando a minha liberdade. Que é que o Platão aqui, ele alega aqui. Platão alegava que um país democrático tem na liberdade seu maior bem e sua maior beleza, pois a liberdade faz parte da natureza humana. Olha que legal. A minha liberdade, só que a minha liberdade não pode passar da liberdade dos demais. E a liberdade dele não pode ser maior que a minha. Para que tenha equilíbrio sobre isso aí, você tem que ter o quê? Um governo que ele garanta a sua liberdade e a liberdade do outro. Ou seja, a sociedade ela abre mão de um pouco da sua liberdade para que alguém controle a sua liberdade. Só que se aquele que estiver no poder ele for egoísta, tanto a sua liberdade como a liberdade do outro acaba sendo o quê? Perdida. E aí, aí a pessoa que tá lá fala, ah, não, mas ele tá fazendo assim comigo, eu vou fazer assim com ele. E vira esse ciclo de novo. Novamente esse ciclo, né? Aí ele fala, ele advertia, porém, que a obsessão pela liberdade criará uma onda de ambições que dominará a fortaleza espiritual dos jovens, corrompendo como uma ideia distorcida sobre a liberdade. Que é o que eu acabei de falar. Não só os jovens. É, tem adultos também. Hoje mesmo eu estava no mercado e o pessoal fala muito em matar. Ah, não, mas porque fulano fez isso, é ter que morrer. Aquele tal de olho por olho, dente por dente, né? Só que no final da frase que você fala olho por olho, dente por dente, todo mundo acaba cego e banguelo. Resolve o problema? Não resolve o problema. O que resolve o problema é você entender que você tem um valor e a pessoa tem um valor. E a pessoa tem que entender isso. Você tem que bater constantemente nessa tecla que você tem um valor. O seu valor brilha, o seu valor é do tamanho do universo, o valor que você quiser, você brilha muito, você é de ouro, você tem todo o poder do universo dentro de você. E aquela pessoa que está do seu lado também tem. E você tem que enxergar isso. Esse é o jeito mais fácil de você crescer. Quando você enxerga isso, quando você começar a enxergar que aquela pessoa tem potencial, de você fazer tudo o que você puder para que aquela pessoa brilhe, o seu lado também vai brilhar. Da mesma forma, se o homem não polir o caráter, né, que eu falei, o, da mesma forma, se o homem não polir o seu caráter, não poderá evitar a decadência causada pelo peso da ambição. O que acontece hoje? A sociedade ela vive em função de um status. Mas por que que isso acontece? Aí volta de novo, por causa do egoísmo. E por que que o egoísmo vem? Porque eu penso que a minha liberdade é, está sendo roubada porque aquele cidadão que está do meu lado está fazendo mais coisas, para tirar a minha liberdade. E vai virando esse jogo. Aí o outro vai pensando, o outro vai pensando, o outro vai pensando, né? Aí, e o que que isso tem a ver com política? Porque o político que está lá em cima, ele já é, ele entra lá sobre o voto, né? Que diz que é a democracia, né? As pessoas votam para ter um líder. E foi o que eu acabei de dizer. Para você ter a sua liberdade e garantir a liberdade do outro, você tem que ter alguém que faça, né, o equilíbrio da balança, o fio da balança. Então você vota em alguém, nesse governante, que vai fazer com que a sua liberdade e a liberdade da outra pessoa sejam garantidas. Só que o cara que você escolheu, na pessoa que você votou, também é egoísta. Ele só vai pensar nele. Então ele vai fazer de tudo, para garantir a sua liberdade. Entretanto, você vai perder mais ela para manter a dele. Olha que coisa gozada, né? É assim que funciona. Agora, se ele tivesse caráter, se você tivesse caráter, o seu amigo do lado tivesse o caráter, não estou falando falta de caráter, mas no caso o que falta no caso é o bem querer da pessoa. Que quando você quer o bem dela, o amor incondicional dela, e essa pessoa percebe isso, e essas duas pessoas se comunicam nesse meio, elas não vão escolher essa pessoa, elas vão escolher uma pessoa que pensa igual a ela. E se essa pessoa chega lá e ela também pensa, né, com o amor incondicional, né, vou devotar a minha vida aqui para que as pessoas tenham uma vida digna,
que é o que a sociedade precisa, no fim de tudo, então as coisas vão começar a caminhar para esse nível. Mas o que que precisa fazer? É que todo mundo saiba que todo mundo tem um valor. Só que eu não sei o meu valor. A pessoa que está do meu lado também não sabe do meu. Ela vai acabar votando em alguém que também não está nem aí com o meu valor ou e só pensa neles. Que aí o pior nisso, aí acaba se tornando uma coisa egoísta. Aí, e eu já vi muita gente falar, ah não, político rouba, eu vou roubar também. Ah, mas político assim eu faço também. Ah, mas se aqui fosse em país tal, aqui ia ser diferente. Fica aí a cada um, né? Aí fala aqui, a busca de um sistema político social de melhor qualidade e mais justo requer necessariamente o aprimoramento do sistema interior dos indivíduos que compõem a sociedade, que foi o que eu acabei de falar. Tem um vídeo que eu falo sobre o que você acredita se torna realidade, que é uma da parte também de você poder realizar as coisas. É aí que tá. Quando você pensa que você teve um mau dia, meu dia eu já acordei ruim, meu dia foi terrível, e começa a acontecer um monte de fenômenos e você pergunta, mas por que que tá acontecendo? A sua mente está acreditando que aquilo que é ruim é bom para você. A mente ela funciona ao contrário. Se você acredita que a situação tá ruim, a mente vai criar um jeito daquela situação ser ruim porque ela acredita que você acha que aquilo é bom. É assim que. E esse mesmo mecanismo é o que é o mecanismo que faz com que você realize os seus desejos, os seus objetivos. Mas parece que é difícil é fácil a pessoa colocar a mente no caminho do mal. Mas para fazer o bem é difícil. Até o Buda fala isso mesmo, que Buda fala que seguir o caminho da retidão é a coisa mais difícil que tem. Então a gente tem que fazer o quê? Persistir, 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 persistir. Aqui ele fala: enquanto não ocorrer o florescimento saudável do caráter humano, não será possível estabelecer a verdadeira democracia. Olha que coisa. O que é democracia então? Democracia é o governo da maioria. Então por que é uma minoria que faz com que toda a gente tenha na nossa sociedade todo esse desmantelamento das coisas, tudo que a gente está vendo acontecer? Eu não queria entrar nessa parte da política, né? Porque meu foco mais é no lado espiritual. Só que assim, o lado espiritual, o lado interior, é o que floresce o lá fora. Se você não entender que foi o que eu acabei de falar, você é egoísta, o seu amigo aqui do lado é egoísta, então a gente vai acabar tendo o quê? Pessoas egoístas que vão governar a gente, pessoas egoístas vão governar a gente. Que é o que eu falei, tem um vídeo que eu falo, que o que você acredita se torna realidade. Você acredita que a sociedade é ruim, então vai ter uma sociedade ruim. Ao contrário, se você acreditar fielmente que a sociedade pode ser mudada, que ela vai mudar, que ela é a melhor sociedade, que o nosso país é o melhor de todos, de fazermos tudo o que for possível para que isso mude e tá conversando com as pessoas, que o melhor de tudo é o diálogo, você tá conversando com as pessoas, tentando abrir a mente da pessoa para o valor dela, pro seu valor, pro valor dos demais, as coisas começam a mudar. Aqui fica claro que um dos pontos fundamentais para a prosperidade ou para a decadência da política e da democracia é a filosofia que o povo pratica. Ela é a base dos ideais e dos propósitos que norteiam as ações de cada pessoa, que, por sua vez, influenciam diretamente a sociedade em si. Lembra que eu falei pra você que eu tava no mercado? Aí no mercado eu vi lá assim, dois senhores discutindo e falando, não, mas se aqui fosse a Indonésia, tava morto. Por que que a gente tem a cisma de querer matar todo mundo? O carro bateu, eu vou matar. Ah, eu bati o carro, bateu o cara do carro ali, bateu no meu carro aqui, eu vou lá matar ele. Ah, eu vou. Ah, a mulher quer separar de mim, vou matar ela. Ah, o cara não quer me pagar, vou matar ele. Ah, eu tenho uma dívida ali, o cara tá me cobrando, vou matar ele. Tudo você resolve com matar? Cadê o valor? Quando você pensa em valor, não importa, eu falei, o valor da sua vida é infinito e o valor da vida da pessoa também é infinito. Não importa o que ela fez. O amor incondicional, ele não importa com o que a pessoa fez. Todo mundo tem uma segunda chance. 3, 10, não importa. O importa é que
Uma vez que ela se arrependa genuinamente do que ela fez e procure fazer com que nunca mais repita e fazer com que outras pessoas não repitam o erro que ela cometeu, aí sim teremos uma sociedade diferente. Mas você deve estar pensando comigo aqui, se você está assistindo esse vídeo, você fala, esse cara é doido. Não. A mudança da sociedade está justamente isso, né? De quebrar o paradigma de que nós temos que ter uma coisa só para nós. Nós não temos que ter uma coisa só para nós temos que ter as coisas para nós e para os outros. Nós temos que estar pensando nas outras pessoas. Não tem como você viver hoje e não pensar nas outras pessoas. Você tem que pensar nas outras pessoas. É a simbiose. A natureza trabalha com simbiose. Por que você não consegue viver em sociedade? O que te faz você pensar que você é melhor que o outro? Ninguém é melhor que ninguém. O que diferencia uma pessoa da outra é daqui pra cima. Meu professor da faculdade falava, daqui pra cima que diferencia as pessoas. Daqui pra baixo todo mundo é igual. O que precisa é pôr aqui dentro da cabeça que o seu valor e o da outra pessoa são imensos. É imensurável, nenhum é maior que o outro, são iguais. A vida é o maior tesouro do universo. Então tem que ser respeitada. E a partir desse ponto que sua vida é respeitada, você respeita a vida dos demais, aquilo que eu falei, você vai acabar encontrando pessoas que pensem do mesmo calibre, da mesma forma. E aconteceria o quê? De você, no caso de uma democracia, né, que é votar, né, no caso de votar, você vai votar na pessoa que pensa igual a você. Mas esse votar pensando igual a você, é pensando no quê? No amor incondicional. Não importa quem seja, mas que a pessoa, tudo que ela for fazer quando ela estiver lá no poder, seja para o bem do ser humano. Não é pro bem da economia, não é pro bem do. Porque quando se refere a ser humano, você vai fazer tudo. Ela fala, eu quero o bem do ser humano, então eu vou investir em saúde, eu vou investir em educação, eu vou investir em tecnologia, eu vou investir em desenvolvimento, eu vou investir em segurança, tudo voltado para o ser humano. Não, aí o cara fica pensando assim, não, eu vou investir em economia, porque a economia cresce, aí todo mundo tem emprego. E aí? E aí você volta pro mesmo negócio. Nasce, cresce, reproduz, trabalha e morre. O ser humano não é isso. O ser humano é mais que isso. O ser humano está aqui para cumprir uma missão. E qual que é a missão do ser humano? Fazer com que todas as pessoas tenham o mesmo pensamento de amor incondicional, respeito mútuo, trabalhar com sinergia e dentro da simbiose. Todo mundo junto, todo um em prol do outro. Hoje o que a gente temos é um contra o outro. Eu trabalho, eu tenho, que aí a pessoa fala assim, não, eu trabalho, eu estudo, eu tenho, se a pessoa quiser que é ela que se lute, né? Que eu ia falar outra coisa, ela que lute para conseguir. E às vezes ela não tem condição, não é porque ela não quer, mas porque a condição dela realmente não permite que ela tenha isso, como eu já vi. Não adianta você chegar pra mim e falar assim, ah, mas eu ganho 2, 3 mil reais, eu posso fazer faculdade. Não, teve um dia num vídeo anterior eu contei, teve um dia que eu quase desisti da faculdade porque eu tava com dólar de dívida. Teve um tempo aqui atrás, mesmo, uns tempos atrás, eu cheguei igual eu pago a conta de luz, eu pago a faculdade. Ambos estavam o mesmo valor. E aí? E eu não ganho tão mal. Só que eu pensei assim, se eu tô aqui não ganho tão mal, tô tendo essa penúria, nisso porque minhas contas estão em dia, tô tendo essa dificuldade, imagina a pessoa ganhar menos que eu. Então não tem como eu chegar e falar que a pessoa não tá se esforçando quando ela realmente não tem condição. E aí é onde teria que entrar um governo mais humano para dar essa condição para que todo mundo andasse igual e a gente quebrasse de vez esse sistema que parece que só vê o bem deles e esquece das pessoas que mais necessitam. Que a verdade é essa, você vota uma pessoa porque a pessoa te represente. E quando você mais precisar dela, porque quando ela precisa de você, ela vem atrás de você. Aí você vê lá musiquinha, né, propagandinha, santinho, ela vem atrás de você. Mas quando você mais precisa dela, quando você precisa de um esforço para dar uma melhorada na sua vida, que é a função dele, é negado. É isso que eu queria dizer, né? Só terminando aqui, né? Para nos posicionar contra a tendência de uma época, um fator essencial é a coragem, o ímpeto de lutar pelo que é correto e justo para os envolvidos, assim como vemos no exemplo de Platão. Platão ele lutou por isso, lutou para que tivesse dessa forma e morreu acreditando que esse era o caminho correto.
Eu acredito também que esse é o caminho correto. Nós temos que ter o amor ao próximo. Aumentar o nosso valor, aumentar o valor do próximo. O amor incondicional. Temos que mudar essa ideia de que tudo é matar, não, você é diferente, tem que ser excluído. Matar, excluir não é a solução. Temos que ter amor ao próximo. E o que eu tô fazendo aqui é um passo de coragem, porque antes eu não tinha coragem pra estar fazendo essas coisas, né? Mas de um dia pra cá eu decidi, eu vou fazer isso aqui, vou estar fazendo vídeo, mesmo que ninguém, eu já falei, mesmo que ninguém assista, eu vou estar postando esse vídeo. Eu tenho certeza que um dia alguém vai ver isso aqui e vai falar, meu, esse cara aqui é um gênio. Não é modéstia minha, né? Mas eu tenho certeza que alguém vai olhar e falar, ou também pode chegar e falar, não, você é doido, põe de escanteio. E aí continua aqui. No entanto, sabemos que a mente humana é instável e a instabilidade facilita o esquecimento ou a não consideração do propósito em diversas situações e decisões. Tem que estar sempre o propósito do amor incondicional, do seu valor e do valor do próximo. Sempre tem que ter isso em mente. E a coragem, por sua vez, passa a ser considerada uma característica de poucos, que é o que acontece. Quem está lá em cima não tem a coragem de ajudar quem precisa que está aqui embaixo. E como eu disse, o que muda isso aqui é a gente mudar o nosso pensamento, a nossa forma de estar olhando às outras pessoas. Quando isso acontecer, a sociedade muda. é, Em sequência, a democracia também vai mudar porque as pessoas, como eu disse, elas vão começar a procurar as pessoas que pensam igual. Esse pensa igual tem que estar voltado para o lado ser humano, né? O outro lado. Quando a pessoa se volta realmente ao ser humano, todas as outras áreas vão se encaixar perfeitamente. É só isso. Até mais.